Talvez seja por isso que você nunca conseguiu alcançar a disciplina, porque quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge de você. Você tem que viver a vida de uma forma com que ela corra atrás de você e não você corra atrás dela. Veja bem, só existe um problema pelo qual as pessoas têm dificuldade com a disciplina. Só existem dois motivadores da disciplina, tá? Só apenas duas coisas que te impulsionam a ter persistência naquilo que você faz e concluir aquilo que você começa. O primeiro deles é o motivador coleira. O motivador coleira é tudo aquilo que te puxa, de uma certa forma, e meio que te obriga. São coisas que você faz por obrigação. Então, se ir na academia, ir para a igreja, cuidar dos filhos, cozinhar, ter uma boa dieta, se isso tudo são coisas que eu faço porque tem que fazer, é só uma questão de tempo até você parar de fazer isso, até você desistir. A frequência e a consistência ela se perde pelo caminho, porque tudo aquilo que você faz porque tem que ser feito tem um prazo de validade. Essa é uma fonte de energia que ela é esgotável. É só uma questão de tempo até que essa fonte de motivação se esgote e você não consiga ter disciplina. Talvez seja por isso que até hoje você não conseguiu ter disciplina com o exercício físico, com a dieta, com a alimentação, com a culinária, com o que for que você tente fazer. Se você faz coisas porque tem que fazer, é só uma questão de tempo para você parar de fazer. Porque essa é uma fonte de energia totalmente limitada. Agora, se você encontra fontes de energia dentro de você que são ilimitadas, que são eternas, você não precisa de esforço para ter disciplina. A disciplina te acompanha. É diferente. Então, vamos supor, imagina que existem diferentes fontes de energia dentro de você. Vamos pegar 3 aqui, uma delas é o valor. Os valores que você tem, se você tem valores profundos como respeito, como cuidado, como ajudar o próximo, por exemplo, se ajudar o próximo é uma coisa que para você é muito importante, você não precisa se preocupar em ter disciplina com isso, isso acontece naturalmente. Você não precisa pensar ou se esforçar para fazer isso, você acaba atingindo, fazendo isso sem até mesmo perceber. Então, quando você tem valores, os seus valores internos, eles te impulsionam a ter disciplina com coisas que normalmente são um pouco mais difíceis para outras pessoas fazerem. Uma outra fonte de energia que é inesgotável, que você não precisa fazer força, muito esforço para ter disciplina, é tudo aquilo que você gosta de fazer, todas as coisas que envolvem prazer e lazer. Então, se você se você gosta de ficar sentado assistindo futebol, ou se você gasta horas no YouTube ou no Instagram e você faz isso por prazer, ou até mesmo jogos, enfim, séries, qualquer coisa. São atividades que você não precisa se preocupar em ter disciplina para fazer. Poxa, peraí, tá na hora de eu assistir meu vídeo do YouTube. Você não precisa se preocupar com isso, porque na hora que você estiver em tempo ocioso, na hora que você não estiver fazendo nada, você vai lá e vai assistir o vídeo, vai fazer aquilo que tem que ser feito sem se esforçar. Então, quando você consegue fazer de coisas que são importantes, frutíferas, que rendem um retorno e te levam à prosperidade, e você faz disso uma coisa divertida e prazerosa, você consegue ter muito mais disciplina e reduzir o fardo disso. Então, essa é uma das dicas que a gente trabalha quando a gente trabalha com um dos passos de quando a gente trabalha com casais. Se você não conseguir fazer do seu casamento uma coisa divertida, vai ficar um fardo pesado, eu faço as coisas porque tem que fazer, eu dou conta das coisas da casa porque tem que fazer, eu vou para o meu trabalho para trazer comida para casa porque tem que fazer, e tudo vira um fardo, se você não conseguir adotar uma dose de alegria, de lazer, de prazer naquilo. E é uma coisa interessante que o brasileiro é muito bom com isso. O brasileiro consegue fazer do seu trabalho, das suas atividades, uma coisa prazerosa com mais facilidade do que em outras culturas. Então isso é uma coisa interessante, porque isso já tem na nossa raiz. Agora, e uma terceira fonte de energia que é inesgotável, que você não precisa se esforçar para ter disciplina, é quando você conecta aquilo que você faz com um propósito maior. Então, se você entende que o seu corpo é uma coisa super importante para você, que você não tem outra vida, só tem essa para viver, e aí você entende a importância que é você cuidar do seu corpo, você vai para a academia cedo, segunda-feira, 6 horas da manhã, chovendo, com frio, e você nem percebeu, porque você conectou uma coisa que era normal e natural com uma coisa que era totalmente
sobrenatural, mas de um propósito maior. Quando você dá a algo o significado, o sentido de um propósito maior, você consegue ter disciplina com aquilo sem muitos problemas, sem muitas dificuldades. Quando você vê, você acabou fazendo o que tem que ser feito sem que aquilo tenha se tornado um fardo muito pesado. Então, essas três coisas, os valores que você tem dentro de você, as coisas que você gosta de fazer e as coisas que você consegue conectar com um propósito maior, elas sempre serão atividades que você não precisa se esforçar para ter disciplina. Isso é muito interessante porque quando você encontra essas coisas, você consegue separar e identificar. Não, isso aqui é uma coleira na minha vida, isso aqui me puxa, eu me sinto obrigado a fazer isso, eu faço porque tem que fazer. E aqui está a coisa interessante, não tem como nós vivermos uma vida sem coleira, mas o importante é você identificar o que na sua vida é coleira e o que na sua vida é uma fonte de motivação interna, intrínseca, você faz porque você gosta ou porque são valores dentro de você. É um movimento que você parte para o movimento e não algo que te puxa. E aí é que está a grande diferença. Quando você consegue encontrar essas coisas e colocar elas em equilíbrio, você pode usá-las a seu favor. Então você pega tanto coisas que sejam a motivação coleira, e aí fica a dica, ninguém para em coleira. Então, se você tem um relacionamento, se você vai para a igreja, se você vai estudar só porque tem que fazer, você nunca vai alcançar o resultado exponencial nisso. Vai ser sempre um resultado mediano ou medíocre, mas nunca extraordinário. Então é muito importante você ter isso bem claro, porque quanto mais você tiver clareza em relação a isso, mais você consegue usar essas duas fontes de energia a seu favor. Então, como eu disse, não tem como nós vivermos uma vida sem coleira. Essa coleira simplesmente vai trocando. Hoje é uma coisa que te puxa, amanhã vai ser outra coisa, depois da manhã vai ser outra coisa e assim por diante. Cada fase da nossa vida é composta por uma coisa que vai nos puxar em uma determinada direção. E a nossa vontade vai definir se a gente vai permanecer naquilo, porque com o tempo as coisas começam a fazer sentido. Com o tempo, de repente, coisas que para você era uma coleira que te puxavam, hoje em dia, de repente, você começa a ver um pouco de propósito, um pouco de sentido naquilo. E aí tem esse movimento, uma coisa que antes era uma obrigação, agora passa a ter um peso diferente, ter uma leveza naquilo que você faz. Por que isso é importante? Porque, número 1, se você correr atrás da disciplina, ela vai correr de você. A disciplina ela não é um fim, a disciplina é um meio. E ninguém é motivado pelo meio. As pessoas são motivadas pelo fim, pelo objetivo final, e não pelo caminho de chegar até lá. Ninguém fica empolgado e motivado no como. As pessoas ficam pelo o quê. E a disciplina, ela é um meio e não um fim. Então, se você busca ter disciplina, você está numa busca errada. A disciplina tem que acompanhar algo que você faz porque você vê um sentido maior. Quando você conseguir encontrar, qualificar, ressignificar essas coisas e dar a elas um sentido diferente, você vai conseguir resultados muito maiores fazendo muito menos esforço.